Nesta sexta-feira nós tivemos a conclusão, né, o fechamento dos números oficiais do Produto Interno Bruto. É algo que sempre gera expectativa, né? Demora um pouco, né? Desde o dia 31 de dezembro até agora, mas é sempre mais ou menos nessa época do ano que a gente tem os números fechados do ano passado. Mas os números esse ano, Lana, vieram dentro do que a gente já tinha de expectativa ali. 4,5, foi 4,6. Números que podem chamar a atenção, porque foram bem positivos Bom, por né? um Cá lado. pra nós. Foram positivos por um lado. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas enfim. Temos ali um número para trabalhar a partir de agora e vamos ver daqui para frente, com o passar da pandemia, como é que conseguimos e continuamos evoluindo nesse processo, né? Exatamente, que isso. Para quem não deu uma olhada nos números do ano, foi o seguinte: primeiro tinha uma previsão do Banco Central de que a gente ia crescer 4,5% e o resultado foi um tico melhor, 4,6% de crescimento do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país durante o ano. Então, em 2021, o Brasil, somando tudo, produziu 8 trilhões e 700 milhões de reais em bens e serviços. E este resultado foi muito maior, 4,6% maior do que o ano de 2020, em que estava todo mundo parado, né? Tudo fechado. E o resultado de 2020 tinha sido negativo, 3,9%. Então, são vários números para dizer coisas que a gente já percebe, né? Que estava tudo parado, fechado, a economia não rodou. Aí, no ano de 2021, voltou a rodar, pegou tração e foi bem, foi legal. Indústria e serviços somados praticamente responderam por 90% do PIB. Então, uma reação forte que mostra a importância desses setores também para a nossa economia de maneira geral. Com relação ao último trimestre, que também saiu hoje, o IBGE divulga o ano todo. Por quê? Porque fecha todos os trimestres. O ano é fatiado em 4 trimestres. E o resultado do último trimestre tem mais uma coisa positiva ali, que era: a gente vinha de 2 resultados seguidos negativos, o que os economistas chamam de recessão técnica. E o resultado do último trimestre, apesar de ser só meio ponto para cima, uma variação pequenininha, foi positivo. Então, a gente saiu desse terror, desse fantasma da tal da recessão técnica. Também é um movimento importante de recuperação. É claro que a gente tem que observar o cenário macro. A Juliana Rosa é a pessoa para fazer isso, né? Eu só venho aqui dizer para vocês que alguns setores foram muito bem e que isso é uma ótima notícia, um sinal de que a gente está indo pelo caminho certo da recuperação. Mas o que os economistas dizem é que o freio de mão puxado dos juros altos dificultam muito, né? E o custo de produção também foi aumentado também, porque muita gente, as indústrias, tiveram dificuldade de ter acesso à matéria-prima para aumentar ainda mais a sua produção. Então, vamos ver como é que vai ser a geração de emprego agora no primeiro trimestre. A gente torce para que mais e mais brasileiros tenham acesso a emprego e renda e consigam se recuperar, porque a economia como um todo dá sinais de que superou a pandemia, as quedas, as perdas provocadas pela economia, pela pandemia, né? Então, esse resultado de hoje, olhando o ano de 2021, um pouco distante, né? Você pega o resultado e afasta para olhar de longe, assim, 2021 foi melhor do que o ano de 2020, bastante melhor, mas com relação ao período pré-pandemia, a gente já está 0,5% acima. Então, superamos as perdas provocadas pela pandemia. Esse é o recado dado pelo IBGE no dia de hoje para a economia como um todo. Mas se a gente for aproximando para as cidades, para os setores, o agronegócio que teve dificuldade, muita seca, muita questão climática influenciou, um aumento do custo de produção, agora um pouco de dificuldade para ter acesso a fertilizantes, por mais que a ministra Tereza Cristina tenha dito que a gente tem um estoque técnico que está sendo agora computado para que os produtores não tenham dificuldade de começar o plantio da próxima safra, principalmente de outubro em diante. Tudo isso compõe um cenário que pode gerar ainda mais inflação, aumento de preço. Preocupa, né, Cris? O preço do barril do petróleo lá em cima. Então, a torcida é por mais recuperação e mais geração de emprego, para que serviços continuem gerando emprego, para que todos os setores da economia continuem gerando emprego, para ajudar os brasileiros lá na ponta. Porque essa conversa toda é para dizer: olha só, o cenário está melhorando, mas não adianta o dia estar lindo se você não tem condições de curtir, entre aspas, né? Se você não está participando dessa onda positiva. Então, é emprego que está faltando, Cris. É para que as pessoas consigam retomar suas vidas, suas casas, né?
o ganha-pão, a dignidade, porque muitos brasileiros tiveram bastante dificuldade nesse período e a torcida é para que essa recuperação no cenário macro chegue lá na ponta até a vida das pessoas e possa ajudar muita gente. Aumentando a expectativa e isso faz a engrenagem girar com certeza com mais investimentos e mais... Mas mesmo nessa área de empregos a notícia é boa, né? Ou pelo menos é menos ruim do que de anos anteriores, na medida em que só em 2021 o Brasil gerou mais de 2 milhões e 700 mil empregos de carteira assinada, o que reduziu para 11 milhões e 100 mil pessoas os desempregados. Já foram quase 15 milhões no governo Dilma. É claro que 11 milhões e 100 mil desempregados é muita gente, são muitos pais e mães de família sem a dignidade do emprego, mas já foi pior e o que a gente espera é que a economia reaja o suficiente para fazer com que todas essas pessoas recuperem o emprego, né? O que é tudo que precisamos. Eu acho que essa é a melhor política social, né? Não é auxílio, não é bolsa disso, daquilo. A melhor política social é o emprego e tomara que a economia brasileira tenha a capacidade, né, de fazer com que os nossos amigos, muita gente, eu conheço várias pessoas nessa situação, né, sem emprego, que os recuperem.